Manaus está no meio de uma crise gigantesca. Bom, e aí hoje, no meio da crise, tem um anúncio lá da Prefeitura de Manaus em relação às provas do Enem no domingo, né, André? É com você. Pois é, Toninho. Na verdade, por falta de, mais uma vez, né? Por falta de pensar o Brasil de uma estrutura, de uma unidade federativa, né? E isso muito colaborado e ajudado por parte de Bolsonaro, né? Por parte de um desgoverno. A juíza, na verdade, tudo a gente tem que levar em consideração que a juíza de São Paulo, que poderia ter adiado o Enem, né, de forma nacional, opta por permitir que cada município decida o que vai acontecer. É óbvio que Manaus não tem condições de manter a prova do Enem, né, Toninho? Então, o que aconteceu foi isso. A Prefeitura de Manaus percebe, né, óbvio, né, diz que não vai liberar as escolas municipais para a realização do Enem. A medida evita, né, aglomerações, né, preocupação nas unidades de ensino, preocupação, porque você sabe muito bem, Toninho, a gente sabe muito bem como é que funciona uma escola, a gente sabe muito bem como é que funciona a semana de prova, a gente sabe muito bem como é que funciona vestibular, como é que funciona uma prova de Enem. Como é que eles vão fazer? Tem escola suficiente para isso? Qual vai ser a distância de um aluno para outro? Quantos vão caber em uma sala de aula? Eles fizeram essa conta e viram que não tem a mínima condição. Né? Então, eles decidiram, né, não liberar as escolas municipais para a realização do Enem. A medida, então, segundo o secretário, né, o secretário de Educação, que é o Paulo Avelino, né, mais uma vez, ela tem um medo enorme da propagação da Covid, né? Ainda de acordo com o Poder Municipal, a Secretaria Municipal de Educação, ela enviou ao Ministério Público Federal um ofício com os motivos da não liberação. Né? Na verdade, a gente tem agora que contar, né, Toninho, com uma tentativa por parte da gente, né, de professores, da sociedade civil, né, de tentar ao máximo pressionar, né, não só os meios de comunicação, mas, sobretudo, pressionar o judiciário para que isso não ocorra, porque é tão absurdo a gente pensar, né, que eles falam, né, de uma pandemia que está num momento grave, extremamente grave, né, que tem uma modificação de uma cepa, e eles tentando mostrar normalidade no que diz respeito a uma prova de Enem, no que diz respeito à tentativa de retomada das aulas agora em fevereiro, né, isso para mim é revoltante, revoltante. Então, nesse caso, Toninho, eu acho que foi a melhor medida, né, infelizmente, nesse momento, a melhor medida é essa, né, não liberar, não fazer a prova, né, e aí o que vai acabar acontecendo, Toninho, é que depois esses municípios que não realizarem as provas vão ter que fazer de acordo com o INEP outros exames. Quer dizer, não é nem falta de planejamento, sabe, Toninho? Às vezes eu acho que é muito bem planejado. É planejado para dar muito errado, é planejado para dar muita confusão, para, por um lado, matar muita gente, e, por outro, né, prejudicar, e efetivamente, no caso do Enem, não imagina se isso dá errado, né? O que você faz com um ano de matrículas, né, do ensino federal? Então, é o golpe continuado. E aí, nesse caso, Tá aí. com a participação do judiciário. Né? É isso aí, André. É uma política. Parece sem pé nem cabeça, né? Mas tem pé e cabeça, né? Que, como você disse, é a política de mandar o povo para o matadouro, né? Sem ter nenhuma preocupação, se não satisfazer ao interesse dos bancos, das empresas capitalistas, que quer que tudo funcione como se a situação estivesse normal, né? Para que a população que já está com a corda no pescoço, né, continue aí pagando suas dívidas para garantir os lucros desses grandes monopólios. Bom, vamos continuar dentro do mesmo tema, porque a situação piorou significativamente em São Paulo, né? O Estado passou aí para... vem tendo seguidos mais de 200 mortes por dia, né? E o governo anunciou que vai fazer a reclassificação, que em geral vinha sendo apresentada às segunda-feiras, né? A cada segunda o Dória, né? Junto com o Covas, né? Inclusive com o Covas, que dirige aí a área da saúde, né? Da vacina, o Instituto Butantan, vão lá, fazem todo aquele teatrinho, aquela encenação, para aparentar que estão adotando medidas.
Bom, mas a situação é tão crítica que eles estão anunciando que vão antecipar a reclassificação da situação no Estado, né? Tem um mapa aí, acho que a produção vai colocar para a gente. Essa é a classificação atual, né? Onde nesse momento, vocês veem aí no mapa, só duas regiões estavam em vermelho, Registro e lá em cima, no mapa, na região de Franca, né? Bom, aí a situação foi se agravando, você tem essas regiões laranjas, na realidade não reflete a realidade, né? Nesse momento, já todo o estado de São Paulo que está caminhando aí para ultrapassar os 50 mil mortos, né? Está numa situação por demais crítica, por muito menos países inteiros estão fechados, né? Então decretaram o lockdown com uma situação bem melhor do que a do estado de São Paulo, né? E sem contar que aqui não há nenhuma outra medida, né? Não tem testes em massa, não tem absolutamente nada, mas aí o governo anunciou, né? O Dória, que desde o início da pandemia vem usando a situação de sofrimento do povo para fazer campanha, né? Para se promover, para fazer demagogia, dizendo que se apresentar como governador científico, né? Mas a gente vê que a ciência aí nem de longe tem comandado as ações do Estado, né? O que nós temos aí é uma cobertura política. Bom, mas aí duas notícias importantes, junto com essa questão para reforçar o que a Andréia tratou. Os secretários de Saúde e Educação, né, de todo o país estão pedindo o adiamento do Enem. O Conselho de Representantes, o Conselho Nacional de Secretaria de Educação, o CONSED, manifestou em nota divulgada ontem a preocupação em relação à realização do Enem, né? E o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, defendeu que o Enem seja adiado, né? O pedido foi feito em ofício dirigido ao ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, né? Obviamente, bom, aí é uma preocupação, porque diante da campanha enorme, tem gente que está ficando preocupada aí que vai ser associado, porque, veja, aqui nós temos destacado, seguido os programas, né, André, de que no final do ano aí foi feita toda uma campanha contra as festas populares, campanha contra o Neymar, que teria organizado uma festa, baile funk, então agora nós estamos vendo aí a maior onda, né, com o Estado promovendo. A gente viu no último final de semana o FUVEST, né, o maior vestibular do país, da USP, e agora o Enem, que é bem pior nesse sentido, porque são quase 6 milhões de alunos envolvidos diretamente, fora os pais, né, os vendedores de água, de caneta, os aplicadores da prova. Quer dizer, dá mais aí centenas de milhares de pessoas, até mais alguns milhões de pessoas envolvidas. E não é só os estudantes que vão lá e são colocados diretamente diante do risco de contaminação. Esses estudantes, eles vão voltar para casa, né? Cada estudante deles, ele vai voltar para casa onde tem mais 4, 5 pessoas, onde tem idosos, né? Quer dizer, é uma política de multiplicação. As medidas, o presidente do INEP, né? Eu nem lembro o nome aqui do inepto, mas já vou olhar aqui, é o Alexandre Lopes, né? Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o órgão responsável pela realização do Enem. Ele fez essa afirmação absurda de que não trabalha com a hipótese de adiar o Enem, e que, inclusive, eu vi uma reportagem hoje à tarde na CNN, onde ele, inclusive, fala assim, quem não fizer a prova vai ficar sem, só no ano que vem, né? Fascista, grosso, antidemocrático como ele é, né? Estou de acordo com a Andréia, a decisão da juíza desconsiderou, daquelas juízas que não estão no mundo real, né? Está em outro mundo, né? Porque o exame é nacional, né? Obviamente teria que ser adotado, corresponde a adotar uma decisão nacional diante da situação, da maior gravidade, né? Não dá para deixar a decisão por conta de um prefeito ali, de um governador acolá, né? Está em risco aí a vida e o interesse de todo o povo brasileiro, e o correto, até de um ponto de vista democrático, é que o exame seja adiado para garantir igualdade de chance.
É bom dizer o seguinte, o próprio governo, ele fez uma votação no ano passado consultando os alunos. Os alunos votaram por realizar em maio, né? O governo já está desconsiderando a nota do Enem desse ano, né, para várias modalidades do ProUni, né? Dizendo que essa nota ela só vai ser usada no caso das inscrições para o segundo semestre, né, em várias modalidades. Então não tem sentido. Por que a pressa? Qual é o motivo da pressa? A pressa é para fazer a tal campanha da normalidade, né? E é por isso, né, que o secretário de Educação de São Paulo, que tá aí, aparece aí na imagem, né, com essa carinha de bom moço, o técnico que se apresenta como não político. A gente já viu tudo que é tipo de charlatão dessa espécie na área da educação, né? Já teve o defensor do amor, o Xalita, né? Agora esse aí é o técnico, é o cara da educação. Ele está na mesma política, que é a política dos banqueiros e dos políticos mais safados do país, que é forçar a volta às aulas. Ele fez várias declarações mantendo aí o dia 1º de fevereiro como um dia base para a volta às aulas. Hoje ele ameaçou, Andréia, judicializar, ir para a justiça para garantir a volta às aulas. Quer dizer, não é para defender a população, é para forçar, né, uma situação totalmente desnecessária. E ele falou que, se for preciso, vai na justiça, né, para garantir a situação. Quer dizer, não tem o menor cabimento. Ele disse que as escolas de São Paulo devem abrir mesmo se a região, o estado inteiro estiver na fase vermelha, a mais restritiva do plano, do chamado Plano de São Paulo. Quer dizer, é uma política criminosa mesmo, quer dizer, ele é um criminoso confesso, né? Porque outro dia um companheiro falou, o pessoal condena a ir da praia, mas escola é pior do que a praia, né? Porque a escola não é ao ar livre, não é uma vez só na semana, né? E não é uma parte e é uma parte de toda a população. Mesmo com o plano do governo, por exemplo, que prevê que isso seria feito, por exemplo, com 35% dos alunos, a cada semana, por exemplo, isso aí significaria mais que praticamente todas as famílias do Estado estariam envolvidas com a ida. A praia, por exemplo, não envolve, né? Sei lá, se a família da Andréia, alguém foi à praia, sei lá, a pessoa pode ou não ter tomado determinados cuidados, né? Pode ou não ter se isolado, finalmente foi ao ar livre. Então a família dela. Agora, no caso da ida à escola, é todo mundo, né? Vai lá, André. Transporte. Como é que vai ser em Kombi escolar? Não é? A Kombi lotada de criança, lotada de gente. Quer dizer, é uma política de morte mesmo. A sensação que a gente tem é que é a terceira classe do Titanic e fala assim, olha, agora vai, não tem bote e não tem salva-vidas, vamos embora. É exatamente o que eles estão fazendo. Não é? É um despropósito, sem compreender em absoluto o que é uma dinâmica de uma comunidade escolar, o que envolve uma comunidade escolar. Né? Por ideia, Toninho, eu pego o Itu como um exemplo. Boa parte das pessoas que tinham van não vão retomar as suas vans porque estão trabalhando. Os que conseguiram emprego assalariado e na carteira estão de voltar e sem saber como é que vai ser. Quer dizer, como é que vai ser? Isso no retorno às aulas, né? Como é que vai ser o transporte? Como é que vai ser a alimentação por conta de você preparar? A dificuldade que é o manuseio, o preparo, a rapidez que você tem que ter ali no preparo. Depois você tem que higienizar esse alimento. É muito triste, sabe? É muito triste, porque professor, é comunidade escolar. Porque, Toninho, vamos lá, né? O que mata, o que dói, é que eles têm como coach, ou então como uma pessoa que vai fazer uma análise, os médicos têm uma visão de escola que está muito ligada às escolas privadas, né? Que você bota ali 4, 5 alunos numa sala de aula e se acontecer alguma coisa, tá lá, né? Tem uma família ligada, deve ter um plano de saúde, enfim. Agora a realidade não é essa, né? É caótico, é caótico. É um absurdo, um absurdo. É um É isso mesmo, André. despreparo Bom, total, total.
E para confirmar o que você está afirmando aí, que é uma política consciente, a produção tem aí um gráfico para a gente com os números de hoje da Covid, né? E, mais uma vez, né, nós temos aí o país com mais de quase 1.300 mortes em um único dia, né? 1.283, né? Quer dizer, nós passamos aí nos números oficiais totalmente contidos, como a gente sabe, falsificados, 206 mil mortos, né? E uma elevação de 41%. Quer dizer, nós estamos num momento de ascensão, né? O total de casos em um único dia, 61 mil, praticamente 62 mil casos a mais, né? Na média, né, dos últimos 7 dias, é 52% a mais, um crescimento. Né? A gente não precisa de mais fatores de multiplicação. Porque se é assim, se pode o Enem, então vale tudo. Vamos reabrir os estádios de futebol, né? Vamos decretar que é o que eles querem, né? E o pessoal fica fazendo encenação, demagogia, só com algumas coisas. É uma conduta contra a aglomeração com conteúdo político. Né? Eles só criticam certas coisas. Né? Aquilo que o povo quer fazer, até porque é empurrado, é impelido a fazer, né? Como ir à praia, fazer um baile funk, né, na periferia, o pessoal critica. Né? Agora, aquilo que totalmente desnecessário, não tem nenhuma urgência o Enem, não vai salvar vida nenhuma, né? Não vai garantir absolutamente nada, é um processo de seleção e de exclusão. Anuncia o seguinte: em 6 meses a universidade vai estar aberta para todo mundo. É disso que se trata, tem que ter uma alternativa, né, diante da crise. O Enem, assim como todo vestibular, é só um processo de exclusão, né, de jogar para fora da universidade a maioria dos jovens, né, que gostariam de entrar no curso superior, e o pessoal vai ser levado a isso daí por mera política criminosa, né, premeditada, desses cínicos, alguns que fazem caras de bonzinho, né, alguns já fazem cara. O presidente do INEP vai lá com a cara mais deslavada e fala: não, quem não fizer vai perder, tentando forçar a juventude, porque o jovem ele fica. Eu tenho minha filha que está inscrita para o Enem, né? Ele se sente pressionado, obviamente, diante do acontecimento, ele está colocando em jogo aí o futuro dele. Agora, da parte dos governos, é uma política criminosa, né? Não é uma irresponsabilidade, está demonstrando uma responsabilidade. Eles têm responsabilidade, eles têm compromisso com os banqueiros, com os inimigos do povo, mas não tem nenhuma responsabilidade com a população. Né? Só para encerrar da minha parte, isso aí acontece 2 meses depois das eleições, né? Em que todo mundo jurou de pé junto que ia proteger a população, que ia combater a pandemia. Está aí. Né? Tá aí. Cadê agora os prefeitos que foram eleitos? Por que todo mundo não decreta, já que a juíza não... Cadê os prefeitos que foram eleitos prometendo defender a vida da população? Tá aí, tem que assinar proibindo a realização do Enem em cada cidade. Cadê aquele prefeito que você votou aí, que ele era, né, foi apresentado falsamente pela televisão como sendo um combatente da Covid-19? Né? Prefeito supostamente eficiente, toda uma campanha enganosa, e agora querem colocar os nossos jovens, nossos educadores, todas as famílias do país inteiro, né, na fila, né, da contaminação. E só para lembrar, né, porque é o título do nosso programa, tudo isso é porque eles estão fazendo a campanha da vacina, mas vacina na caixa não protege ninguém. Né? Não adianta se esfregar para a pessoa ir no vídeo da internet e passar a mão na vacina e passar depois no corpo, não vai proteger ninguém. Não tem ninguém vacinado ainda no Brasil. Né? O fato de que um avião está embarcando para a Índia, só teatro, né, André?